beleza irão divergir cada vez mais das experiências alheias. Essa é uma frase dele que eu gosto. Irão divergir cada vez mais das experiências alheias. O que reforça a nossa capacidade crítica e inovadora. Ele fala, pelo que eu dou graças, pelo que eu sou profundamente grato à natureza por isso. Quanto mais nós confrontarmos as nossas belezas, mais sozinhos nós estaremos, mais isolados nós estaremos. Durma com barulho desse. Durmam com barulho desse. A verdade, eu pego a bichinha e falo, vem cá, vamos lá ver o que nós fazemos com ela. A beleza não. Eu não sei se eu não sei se a gente está se aproximando do rolo que é arte, educação e cidadania. Bondade. Vamos mudar de assunto. Bondade. Ao contrário da beleza, o que esperamos no outro é passível de previsão. A beleza que o outro vai encontrar e que eu mesma vou encontrar é impossível prever. Impossível prever. Sendo memorável, eu posso ir de novo buscar. Mas daqui para frente é impossível prever o que vai me comover. Mas, em termos da bondade, não. Diz ele, não preciso nem dos 10 mandamentos ou de outras tábuas que nós construímos aí pela história da humanidade. Não preciso nem ir para as grandes filosofias, nem ir para Cristo, o Buda, enfim, não preciso. Eu tenho certa facilidade, como cidadão qualquer comum, de prever o bem que o outro vai me fazer, de prever o que eu quero do meu vizinho. Ele até usa essa expressão. O que eu quero do meu vizinho. Apesar disso, a complexidade que ronda a bondade inclui. Eles, apesar da gente, a vida não é fácil, né, gente? Que coisa, sempre tem a complexidade, essa palavrinha pentelha. Absolutismo estúpido e autoritário, relativismo impotente, novas esferas profissionais que trazem novos códigos, proliferação de religiões que nada garantem em termos éticos. Então você para de rir de mim. Você para de rir da minha pessoa. Para de rir da minha pessoa. Ou seja, apesar de eu ter clareza sobre o que eu quero do meu vizinho, meu chefe, meu marido, meu amigo, para nós constituirmos de uma forma um pouco mais generalizada essa bondade, isso que eu espero de alguém, nós temos uma série de entraves aí, não é? E ele chama a atenção para isso. Não adianta dizer, olha, vamos ficar... Ele pesquisou grandes grupos também de religiosos, diferentes religiões, não é? Que afirmam de dentro da religião. Cada um convicto na sua verdade, achando que aquele é o caminho do bem. Apesar disso, nós, enquanto planeta, não conseguimos
Né? Não conseguimos. Não podemos legislar bondade de cima para baixo e não podemos nos conformar com nada a fazer. Pronto, formada a coisa ruim. Nós sabemos que não podemos legislar. Porque já está legislado, né, gente? Já está aí, nós temos, sei lá quanto, 4.000 anos, 5.000 anos, né? De leis sobre a bondade. Sabemos que de cima para baixo nada feio. Porém, diz ele, nós sabemos também que não podemos ficar de braços cruzados. Que podemos falar, então já que não vai de cima para baixo, então vou assistir sessão da tarde, que é o que vocês queriam estar fazendo. Na verdade, em vez de estar aqui me escutando, tomando chocolate nesse tempo frio, e sentado no sofá com uma cobertinha na perna. Pronto. Mas diz o Gardner, não é para isso só que a gente veio ao mundo. Não foi só para isso que a gente veio ao mundo. Escolha. Viemos ao mundo para escolher, para tomar decisão, né? Para agitar aqui o esqueleto. Né? Precisa ele dizer, esse é o momento de escolha. Os meios digitais podem apresentar para debate diversas visões do bem e mostrar práticas que se mostram eficazes fora das nossas consciências e dos nossos horizontes e do que a gente já sabe. Se tomarmos essa decisão, eles podem fazer isso. Então, toda a demonização da sociedade da informação e tal, diz ele, não é por aí, né? Tudo isso é uma grande oportunidade se quisermos, se fizermos essa escolha. Né? Se fizermos essa escolha. Em síntese, então, é urgente que os seres humanos escolham verdades que conduzam à bondade, à preservação do planeta e à convivência de mútua ajuda. Verdade e bondade exigem ideias em torno das quais possamos nos unir. Então, apesar de nós termos filosoficamente uma crítica, né, e epistemologicamente uma crítica à verdade, às verdades em conhecimento, né, nós podemos e devemos, esta deve ser uma escolha nossa, devemos nos unir, não é? E com urgência, não é? Para formularmos as nossas verdades no caminho da bondade. A beleza, porém, é essa que veio atrapalhar. A beleza veio atrapalhar. Mas como ele acha bom isso, ele falou, ainda bem que é assim, né? A gente vai explorando os textos e falando, por que esse danado acha bom uma coisa que está atrapalhando? Né? Então eu fiz uma hipótese, e é minha hipótese. Eu vejo lá. A beleza, porém, não requer esse esforço de nos unirmos para dizer qual é a beleza. Porque vai ser inútil. O formigamento é de cada um, certo? Vai ser inútil. Mas constitui um sinal de que a caminhada vai indo bem. É por isso que ele gosta dela. Porque ela é um sinal, né, de que a sociedade boa, essa que nós estamos construindo, ela está propiciando as experiências das quais a gente vai ter prazer de lembrar. Experiências de interesse memoráveis, carregadas do prazer de serem lembradas e que incluam a todos na possibilidade de criação. Essa é a perspectiva ética que ele fala. Incluir a todos. Todos. Nenhum de fora.
E aí é que a vida fica muito difícil. Muito difícil. Então a beleza, ela não precisa ser postulada como única, ou como duas, ou como três. Não precisa, ao contrário. Foi por isso que eu planejei com vocês as falas que os 23 fizeram aqui no painel. Não é? A gente combinou tudo. Que era para ser uma ilustração do que o Gardner está sugerindo. Né? Para comparecer esse saco de gatos aqui. Entende? Teló e Tom Jobim. O que vocês têm contra o Teló, gente? Eu gosto do Teló. Eu gosto de novela também. Os meninos sabem que eu gosto de novela. Eu adoro novela. Tem novela que eu acho ruim, tem novela que eu acho pior, tem novela que eu tenho saco, tem novela que eu gosto muito. É isso, mas novela acho bom demais. E vocês parem de me policiar com novela, hein? Para se criar sociedades de escolhas para todos e de experiências de criação e beleza, é preciso decidir sobre algumas verdades em torno do que é bom e de como é ser bom. Então, o que eu vejo é que no nosso momento contemporâneo, a gente, e é isso que ele está chamando nossa atenção, a gente realmente jogou fora a criança com a água do banho e ficamos muito melindrosos, assim, muito cheios de dedos para falar, isso não é bom, mas bom como? Bom, ora gente, bom para todo mundo. Quando você fala bom para todo mundo, não tem conversa. Não tem nhenhenhen. Entende? Não tem. Esta é a perspectiva ética mais básica. Mais básica. E mais difícil que talvez todos nós estejamos no pó se algum dia vier a acontecer. Porém, vamos ao embaralhamento. Vamos complicar um pouco quem é o Paulo. Vocês conhecem o Paulo? Gostam ou não gostam, desgostam, acham uma porcaria. Embaralha. E acho horrível, pelo silêncio que está ali, acho horrível. Vamos ver o que ele nos... O que ele nos faz, o que ele nos ajuda a pensar. E lembrem que é a leitura da Luísa, com a qual vocês poderão brigar bastante daqui para frente. Diz ele, a vida é obra de arte. E o que esse homem está querendo com isso? Ele diz, a afirmação, e aí o livro é aquele, a arte da vida, sabem? A afirmação, a vida é uma obra de arte, não é um postulado ou advertência, faz um parênteses, isso ele falando, do tipo, tente tornar sua vida bela, gloriosa, sensata e cheia de significado. Tal como os pintores tentam fazer suas pinturas ou os músicos suas composições, sabe? Gente, a vida é uma obra de arte, entende? Mas a vida é uma obra de arte. Não é isso. Não é isso. Mas é uma declaração de um fato. Fato. Tem um tom de uma verdade aqui, né? De um fato. É um fato. O que é um fato? Um fato. A vida não pode deixar de ser uma obra de arte se é uma vida humana. A vida de um ser dotado de vontade e liberdade de escolha. E aí, toda a obra dele, não no livro, nem 2, nem 3, ele despenca a analisar todos os entraves para que a gente
viva alguma escolha. Não é? Aí ele traz assim as análises infernais. E você fala, pelo amor de Deus, vou jogar fora esse livro, porque haja desespero nesse homem, né? Jogar fora. Então, ele analisa e traz todas, sobretudo uma grande tônica, uma grande categoria que ele pega de análise, a sociedade de consumo, como esta invenção nossa invenção nos levou para o brejo. Né? Então, e nega e faz com que a gente mesmo, né? Aí é Marx na cabeça, não precisa nem de ninguém tão contemporâneo assim, não precisa de século XX não, né? É Marx na cabeça. Na contradição, nós criamos os elementos da nossa destruição, certo? Basta Marx para isso. Aí ele diz, o que faz o artista? Por que ele acha importante essa imagem de chamar, de associar ou de caracterizar a nossa vida humana como uma obra de arte? Então vai lá pensando o que faz o artista. Estabelece desafios difíceis de confrontar diretamente. Faz sentido? O artista, ele estabelece desafios para ele. Coisas para ele buscar resolver, né? Da sua criação, seu processo de criação. Estou na frente aqui de vocês. Escolhe alvos que estão fora do seu alcance. É um maníaco, né, gente? Maníaco. Vou escolher uma coisa que está fora do meu alcance. Valha-me Deus. Escolhe padrões de excelência que estão acima de sua capacidade. Fala a verdade. Fala a verdade. Tenta o impossível. Tenta o impossível. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Aprende a lidar com a incerteza, mesmo alimentando a esperança de alguma certeza. Então alimenta, né, como hipótese, aquela meta para alcançar, né, com a sua obra, né, e vai lidando com a incerteza, né, com a incerteza da língua, da gramática, com a incerteza do material, da materialidade, não é? Disponível para a sua obra, necessária para a sua obra, não é? Com a incerteza dos caminhos, onde vai chegar, né, a sua composição, a sua articulação, enfim, de acordes e notas, enfim, com essa incerteza, com a incerteza de entrar em contato com algo a ser trabalhado, que se oferece com matéria, ainda que seja o som e a palavra. Não é? Então o artista lida com isso. Nossas sociedades de consumo impedem competentemente essa construção, essa marca da vida de quem se liberta e fica indo atrás do impossível. Não é? Arte não apenas razão. Então ele quer trazer isso também, quando ele fala a vida é uma obra de arte, ele quer trazer que ela não resulta de uma decisão puramente racional, não é? A vida, da forma que nós a vamos construindo, ela não está assentada em razões e deliberações do tipo lógico-matemático. Criação da vida é arte porque não resulta de legislador externo, não se baseia em decisão racional exclusivamente. A vida emana, acontece em meio ao imponderável. Defronta-se com as surpresas da materialidade a ser trabalhada. Surpresas, os desafios da materialidade. Mesmo falamos material pra caramba. Entraves à criação da vida. Contaminações externas e efeitos de nossas ações com aceitações ou exclusões que padecemos. Então nós paramos de criar e de nos jogar nesta impossibilidade,
nesta busca maior que eu posso, porque aí eu vou tomando na cabeça e vou sendo excluído, não é? Então somos nós todos, não estou sendo excluída por um anjo ou demônio que tenha vindo de Vegas ou de Júpiter, não. Nós criamos uma relação de tal forma que eu, no processo criativo, excluo pessoas e me excluo, e caio para cima, e caio para baixo, e vou para lá e venho para cá, e detono o meu processo criativo, vou embotando o meu processo criativo. A velocidade das ofertas de modos de ser é tão intensa que nós nos perdemos em criar o nosso ser. Tantos são, não é? E agora com esta maravilhosa revolução da informação, revolução tecnológica, os modos de ser que nos são oferecidos, não é? Os modos de ser, não é? O crack que vai ser vendido para o Barcelona, a Gisele Bündchen, enfim, todos os modos de ser que nos são ofertados nos embaçam a visão, faz com que a gente perca a perspectiva, segundo ele, né, de seguirmos na nossa criação de nós mesmos, né? Sendo que dá menos trabalho, né? Depende. Agora eu vou ouvir aqui e vi que falei bobagem. Depende. Porque tem certos modos de ser que a gente abraça que dá trabalho pra caramba, né? Você tem que ir atrás da celebridade, ficar lá promovendo a sua celebridade, não é isso? Dá trabalho. Os riscos e medos de não pertencimento. Então ele traz aí um elemento psicológico, né? Os riscos e medos de não pertencer. Como é que eu vou ficar inventando aqui um ser que não vai ser acolhido? Não é? Que não vai ser bem pago, né? Que vai passar fome. Como é que eu vou ficar inventando aqui um ser fracassado? A difícil navegação entre o que eu quero e o que querem de mim. Essa imagem da difícil navegação entre o que eu vou querendo me constituir, não é? E a difícil navegação entre o autointeresse, aquilo que faz bem a mim, e a preocupação com o outro. Essa então vira o outro como meu interesse. Fácil, né? Por isso os irmãos se destroem. Porque eu transformo o outro, né, naquele que vai satisfazer o meu interesse. Vida boa para todos. E ele, assim como o Gardner, também está preocupado com essa questão. Também se pergunta lá em longos capítulos como, afinal, a gente faz dar esse salto daquilo que é a preocupação do meu interesse, com todos esses problemas que ele está apontando, hein? Toda essa dificuldade, para me preocupar com o outro, né? Na construção comigo de uma coisa melhor. Assim como o trabalho do artista, a consideração responsável pelo outro, uma palavra que ele trabalha bastante é responsabilidade. Ele entende que trazer esta imagem da vida como obra de arte mostra, explicita o grau da nossa responsabilidade. E que nessa sociedade na qual nos é ofertado uma série de modos de ser, nós estamos desaprendendo a responsabilidade, que tem a ver com a liberdade de
Sartre, com a liberdade, somos condenados a ser livres, nós não queremos essa condenação, não. Nós preferimos seguir a boiada, né? Vamos entrar ali naquela caixinha e... né? Então, ele trabalha um pouco essa imagem da responsabilidade. Então, assim como o trabalho do artista, a consideração responsável pelo outro exige imaginação, concentração, combinação de aspectos da personalidade, autossacrifício e liberdade absoluta para romper com padrões e rotinas que impedem essa criação. Liberdade absoluta no sentido da força necessária para romper um padrão que está me oprimindo, que está se impondo a minha criação e silenciando a minha criação. Pode-se dizer que exige trabalho comovido, porque ele está sempre nos lembrando que não é um trabalho exclusivamente racional, puramente racional. É um trabalho comovido. Exige criação de outras escolhas. Então eu preciso escolher e enfrentar o que impede minhas escolhas. E a lógica que ele aponta a ser superada, na sociedade de consumo, a oferta de prazer aniquilou a responsabilidade com o outro. O prazer imediato a qualquer preço. Essa é a lógica que deve ser invertida, a de uma felicidade construída sem trabalho, ofertada pelo mercado, pelo prazer imediato e a qualquer preço. A escolha do artista, criador da vida e da vida boa, deve ser outra. A de criar sempre responsavelmente naquele sentido de qual é a consequência. Aguento a consequência, meu. Sua identidade e seu caminho de risco junto a outros criadores. Porque se é para fazer a vida boa, eu preciso de outros criadores. Ah, agora a lição de casa, ainda não. Ainda não, depois eu apresento a lição de casa. É o seguinte, os dois autores. Agora vocês vão reagir. Com formigamento ou sem formigamento. Vocês reagirão e eu tentarei pensar a partir da reação de vocês. Pode ir voltando coisas. Eu diria que os dois autores não abordam de uma forma imediata, mecânica e direta a nossa questão, não é? De pensar, afinal de contas, qual é a relação entre arte, educação e cidadania, ou arte, educação e as questões éticas, né? No sentido da gente construir um jeito desse barco não afundar. Eles não abordam diretamente, mas eles apostam em algumas marcas do fazer artístico, em algumas marcas da expressão criadora, não é? Para pensar, afinal de contas, o tamanho do nosso desafio. É isso, pode talvez parecer distante. Eu venho estudando esses dois autores já há alguns anos e não, isso não é direto, por isso que eu digo, é uma leitura que eu estou fazendo, destacando o que eles, a partir de pesquisa, ou a partir de ensaios reflexivos, como Bauman, trazem para a gente pensar, afinal de contas, tudo isso. Tem um papelzinho, se alguém quiser escrever, não é isso? Pergunta. Ou se quiser ficar absolutamente em silêncio, rezando, pedindo a Deus uma iluminação, fiquem tranquilos. Olá, sou eu de novo aí. Oi, Heitor.
me aproximo mais do Bauman, dentro da... Embora eu acho que o Gardner, ele vem propondo uma questão ética muito séria e que deve ser vista dentro da questão de nós que fazemos arte ou arte de educação, ou vivemos, né? Vivemos, isso é uma obra de arte. Paulo tem razão. Mas eu me aproximo mais da forma como o Paulo coloca. Tem duas coisas fundamentais que eu acho que ele coloca. Uma que é justamente essa a vida é uma obra de arte. E eu também vou lá atrás, em alguém lá atrás, do século XVI, XVII, Shakespeare, que ele fala assim, what a piece of work is man, que obra de arte o homem é. E ele, inclusive nas palavras dele, ele que tem uma visão sobre a arte da época dele, e por isso ele fala piece of work, se aproxima do artesão, daquele que tem a arte como trabalho, e não daquele que depois do século XVIII e XIX, romanticamente, foi tido como o artista, o gênio. Não, naquela época era trabalho duro mesmo. E ele coloca como isso, como o homem é uma obra de arte, uma peça de obra de arte, uma peça de trabalho, né? Ou seja, eu acho que esse homem, eu adoro Shakespeare, eu acho que esse homem ele já tinha o que vários filósofos vieram colocar depois no século XIX e XX, ele já estava prevendo, ele já estava dizendo, né? E assim, com uma poética muito grande. E mais para frente, no século XIX, Marx vem e coloca a questão da arte como a arte para todos, como a arte sendo vivência de todos, e não a arte de um artista fazendo arte para outros, mas todos fazendo arte. E isto é viver, isto é obra de arte. E eu acho que é isso que o Bauman coloca. E eu acho que nós temos que pensar sobre isso. Eu não consigo ver a minha arte como sendo uma arte especial que eu estou mostrando para os outros, ou que eu estou tentando ensinar para os outros, ou que eu estou tentando não ensinar como professor, mas como educador, compartilhar com outros. Mas assim eu consigo ver a minha arte com que arte nós vamos fazer. Eu, vocês, todos os aprendizes, que arte nós vamos fazer para nós na nossa vida. Eu consigo ver dessa forma e por isso eu me aproximo muito do Bauman. É isso. Vejam que no programa Criança Esperança e quando às vezes eu falo, vocês dão umas risadinhas, né? No programa Criança, não queria fazer piada não. No programa Criança Esperança, que vai ter agora em agosto, a não sei que edição, 100ª edição, no país não se bancam, o país que devia ficar com vergonha, o país que continua precisando fazer o Criança Esperança, né? Então, e talvez no Caldeirão do Hulk também, aparecesse essa frase, a vida é uma obra de arte, não é? Então, o que o Bauman faz de interessante, que eu acho, ele sai desse padrão que não deixa de ser romântico, né? Para falar, olha o que o artista faz, gente. O artista trabalha duro, entende? Olha o que o artista faz. Nós estamos fazendo isso com a nossa vida, né? Nós estamos enfrentando este impossível ou reproduzindo sempre o possível que inventamos aí, que era o melhor, mas na verdade vimos que não deu certo. Então eu acho interessante isso, ele chama a atenção, ele sai desse padrão que talvez o Luciano Huck falasse, né, para dizer, olha o que o artista faz. Vamos brigar para ter uma sociedade para a gente fazer isso? Assim como o Gardner. Não vamos ficar aqui brigando em torno do que cada um tem que achar bonito.
Cada um que acha, resolve, veja sua experiência, enfim. Cada um com seu corpo, sua história, né? Mas nós estamos fazendo uma sociedade em que as pessoas podem se encontrar com a sua criação, com a beleza, com a criação alheia, numa situação de perplexidade, de aprendizado e de acolhimento. Então são essas perguntas que são, né, que acrescentam a esta imagem que talvez a gente já tenha na nossa cultura sobre a vida como obra de arte. E tem uma coisa do senso comum, fala assim, a vida é uma arte, nas situações mais difíceis, mais empipinadas, não é? Fala assim, oh meu Deus, você brigou, você estava lá no conflitão, com a sua equipe de trabalho, né, na assembleia lá da greve, você estava lá. Aí você sai e tal, fala, ai meu Deus, vai tomar um café, fala, puxa, gente, você fez um jogo de cintura, foi pra cá, foi pra lá, tal, não sei o que, você teve que engolir mil coisas, por outro lado você teve, né? Aí você fala, a vida é uma obra de arte, quer dizer, a gente tem essa intuição, a gente tem esse conhecimento de que é algo que exige esforço, né? Isso está bem presente no que eles trazem. Quem mais? Oi, eu sou o André, sou orientador do projeto Espetáculo. Relembrei assim, duas questões depois de ser confrontado com tantas visões diferentes. Uma é uma definição de um artista pernambucano, o Paulo Bruschi, que ele define a arte como uma forma de olhar. E nesse documentário que eu relembrei, ele até brinca que se as pessoas estranhassem sempre o caminho que elas fazem, cotidianamente, até a casa, talvez a arte não precisasse existir. Porque a arte, ela faz com que a gente estranhe o que está sendo aceito naturalmente. Ela desnaturaliza e ela mostra que tanto a vida quanto o mundo são construções. E depois de tantas visões, eu acho que ele cria algo, acho que não responde, mas provoca mais inquietação, no sentido que, e eu também lembrei daquela brincadeira que o Mário Quintana faz em relação aos livros, que eu acho que vale para a arte, né? Os livros não mudam o mundo. O que muda o mundo são as pessoas. Os livros mudam as pessoas. Então, talvez seja um lugar, a arte, ela não muda o mundo, mas ela faz com que a gente perceba mais espaços nesse mundo. Ela faz com que a gente olhe esse mundo e estranhe esse mundo. Quando você estranha um mundo, você passa a criar um outro, né? Se você estranhou esse mundo, se você altera o seu ponto de vista, você já está criando uma outra visão. E eu acho que a arte e a educação acho que está nesse lugar. Não sei quem chamou ela, mas essa mediação, nesse debate, eu acho que ela, nesse campo de mediação, ela não vai alterar o debate, né? Assim como o mediador de um debate não altera o debate, não é ele que está colocando as proposições, mas ele pode alterar a forma de você perceber o debate. Posso fazer uma observação? Com essa fala do André, me veio mais aos olhos. Os olhos estranhadores. Às vezes a gente fica preocupado, pode no seu caso de vocês, eu estou falando de experiências que eu conheço e até muitas vezes da minha trajetória, que isso já me aconteceu. A gente fica preocupado na nossa comunicação com os nossos estudantes. A gente fica preocupado, se a gente está imbuído
preocupação politizadora, ética maior, se a gente está preocupado em construir, não é, uma outra caminhada, enfim, a gente às vezes fica angustiado pensando que a gente tem que trazer explicitamente esses conteúdos sociológicos, vamos dizer assim, não é? E sendo que na nossa sociedade nós temos os lugares desse discurso, desse conteúdo, temos, né? Temos no movimento social, temos nas aulas, foi a Liana que lembrou, isso acontece, a questão da crítica, da reflexão, isso, alargamento do pensamento, acontece não só, acontece nas outras áreas também. Nós talvez estejamos reivindicando para a arte, como você disse, para a arte, porque ela entra tardiamente até como um lugar curricular, disciplinar, né, na formação escolar. E eu vejo assim também. Então, muitas vezes, a gente pensa que esse é o caminho da cidadania, né? E não é. Eu me lembro de sentada com muitos professores de matemática, o caminho da cidadania para o professor de matemática é ensinar matemática. O caminho da cidadania, não é? Para o professor de biologia é ensinar biologia. Claro, muito bom se ele puder fazer todas as reflexões da bioética que a gente tem hoje já como um campo de conhecimento. Muito bom. Mas, sem dúvida nenhuma, é importante, como cidadania, que a gente dê conta daquela língua, que a gente está responsável por ela. Não é? Se a gente... O projeto de enfrentamento das questões mais puramente sociológicas, elas exigem um projeto mesmo. Elas exigem um encontro, elas exigem isso que o Gardner está chamando a atenção, para a gente escolher qual é a nossa verdade. Agora, nesse momento, não é? Então, sem dúvida nenhuma, uma boa aula, essa que é um bom projeto, que ele chamou, uma boa aula de música, uma boa aula de canto, uma boa aula de dança, uma aula que é boa, que garante a expressão, a ampliação da expressão, que garante a educação desse olhar estranhador que o André trouxe para nós, não é? Que garante isso. Então, tá bom, né? Tá bom, nós não precisamos ficar angustiados. Mas também, como diz o Gardner, nós não podemos achar que é só isso. Não é só isso. Mas isso tem que ser muito bem feito, muito bem realizado, não é? Porque é com isso que nós vamos garantir aquele particular, aquela experiência singular do formigamento que ele fala. Nós vamos garantir uma habilidade básica para a cidadania, que é o olhar do estranhamento. E que é de domínio de uma condição de expressão. Né? Então, tanto é válido que isso sozinho, que a boa execução, qualquer campo, né? O saber a matemática, o saber violão, o saber piano, né? O saber a linguagem teatral, né? Tanto é verdade que isoladamente não vai nos conduzir a um planeta melhor, é verdade que sem isso, com isso mal feito, também não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Então, é o que a gente fala, nós educadores temos essa dupla função. A função
O que nós não podemos é o que o outro autor, o Vygotsky, chama a nossa atenção. É misturar as coisas. É fazer mal feito as duas. Não podemos fazer mal feito as duas, entende? Né? Então eu acho que a contribuição do Gardner vem nesse sentido, dizer, olha, a verdade é a verdade, a beleza é a beleza. A bondade é a bondade, a beleza é a beleza. A beleza, vamos deixá-la proliferar. Mas precisamos de algumas verdades em torno da bondade para a gente poder deixar proliferar. Para os enfrentamentos do impossível que fala o Paulo. Seria isso, né? Podemos fechar o boteco? Eu que aplauso vocês. Deu certo, né, o planejamento nosso do painel, né? Para mostrar a diversidade. Deus combinamos e Deus deu um trabalho. Nossa, 23 pessoas que eu tive que sentar junto e planejar e falar e tudo. O imponderável. Lição de casa. Tem um texto desse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem. Esse livro ele é do Rio de Janeiro, um pessoal muito interessante do Rio de Janeiro. Chama Criatividade, Juventude e Novos Horizontes Profissionais. Então aqui tem textos, é um livro organizado, diferentes autores, tem alguns textos que tratam disso, né? Hoje no Brasil e a partir de pesquisas que sociólogos no Rio estão fazendo. E eu estou deixando aqui para vocês um texto, mesmo que vocês já tenham lido, desculpe, mesmo que vocês já tenham lido, a gente discute em setembro, tá bom? O primeiro capítulo que está aqui, ele chama Criatividade Contemporânea e os redesenhos das relações entre autor e obra, exaustão do rompante criador, da Maria Isabel Mendes de Almeida. Eu vou pedir, então vocês vão levar, vocês vão receber no e-mail de vocês, é isso? Numa plataforma, não sei. Vai digitalizado para vocês. Eu vou pedir para vocês a leitura, registros absolutamente pessoais. Façam como quiserem, façam notas, por quê? Porque vocês vão trazer para a conversa, então vão precisar de notas. Aí eu pus em palavras, que vocês podiam fazer em filme, etc., e outras formas de discurso. Eu estou pedindo em palavras, que é para vocês trazerem para a conversa, tá? Elaborar 2 perguntas e um destaque de frase. Vocês vão pegar uma frase e vão falar na nossa conversa. Nós vamos fazer primeiro aqui um encontro, estaremos em metade dessa turma. Vamos fazer alguns grupos para confrontar essas escolhas aí e depois a gente faz um painelzão. Ok? Vai ser uma roda de leitura. Ó, tudo bem? Uma roda de leitura que primeiro eu faço com um grupo, depois eu faço com outro grupo. A mesma roda. Ok? Combinado? É esse texto. Deixa eu falar um pouquinho como foi difícil chegar nesse texto. Porque vocês pensam que a minha vida é fácil, mas não é. Vocês pensam. Olha, eu fiquei pensando, meu Deus, porque né, você olha para sua mesa, você olha para a estante, você olha na livraria, você olha na internet, você pega o próprio Bauman e o próprio Gardner. Claro que vocês agora poderão, se quiserem ler e trazer a leitura deles para a conversa, fiquem à vontade, ótimo. Só que eu trouxe esse texto, porque ele é um texto meio prático teórico. Então, como aqui nós temos diferentes perfis, ele não é só de aprofundamento filosófico. Ele não é só de referências, muito referenciado em outras leituras, mas traz referências. Entende?
traz aqui muito bem explicitado, vocês terão acesso às notas, existem notas que ampliam aqui a informação, e a uma bela bibliografia do capítulo. Então, tudo isso vocês terão. Agora, ele tem toda uma informação sobre como é que jovens brasileiros estão produzindo cultura, lidando com cultura, produzindo, tá certo? Se organizando para produzir arte, criando arte. Então, ele é prático-teórico, vamos dizer assim, porque ele traz essa pesquisa. Pronto. Gente, muito